Queridos, é uma oportunidade bastante interessante estarmos aqui trazendo uma palavra de Deus através dessa mídia, embora o nosso projeto maior e melhor seja exatamente o ambiente da igreja. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus, especialmente para você que está aí em casa, impossibilitado de estar na casa do Senhor, no templo físico. Mas eu gostaria de dizer a você que Deus, Ele não deixará de falar ao nosso coração por causa dessa limitação física. Eu gostaria de trazer uma palavra no texto de Atos, capítulo 28, verso 1, nós vamos ler até o verso 6. Lá nesse texto de Atos 28, diz que uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Observe que na mesma narrativa a gente vê um conceito sendo formado a respeito de Paulo, negativo no primeiro momento e positivo no segundo momento. E no intervalo de pouco tempo, houve uma mudança de opinião a respeito de Paulo. E o que a gente percebe é que, na sociedade, as pessoas têm exatamente esse tipo de juízo sobre nossas vidas. A nossa posição na sociedade, seja pela origem social, pelo patrimônio, seja pela família a que você pertence, isso atrai rótulos, atrai classificações para a sua vida. As nossas ações também, o nosso comportamento na sociedade, igualmente faz com que a sociedade forme um conceito a nosso respeito. A grande questão é que isso é um fato inevitável, mas o mais importante não é isso. É se somos reféns desse rótulo e dessa opinião. Até que ponto essa opinião, até que ponto esse conceito, esse rótulo define a minha vida, define as escolhas. Nessa noite nós vamos explicar, vamos compartilhar com você por que não devemos basear nossa vida naquilo que dizem a nosso respeito. Porque não devemos basear a nossa vida naquilo que dizem a nosso respeito. E podemos dizer, primeiramente, porque as pessoas podem achar que simplesmente somos as piores pessoas do mundo. As pessoas podem olhar para a nossa vida e dizer: vocês são os vilões da história. E a gente vê nesse texto que, à vista do primeiro fracasso na vida de Paulo, ele atribuído as piores coisas. Ele havia passado por um naufrágio, sobrevivido, ele tinha sido um instrumento de Deus, inclusive, para salvar aquelas pessoas, mas, de repente, no outro momento, as pessoas dizem as piores coisas a respeito, dizem: olha, esse homem é um assassino porque ele escapa de um naufrágio, mas uma víbora vem e o morde, então a justiça divina não deixa ele escapar. Eles imaginavam que Paulo iria morrer. E há sempre o risco de nós assumirmos esses rótulos como verdades para a nossa vida. E a sociedade, ela não conhece nossas motivações íntimas. E ela vai nos julgar pelo que vê, ou por aquilo que ela gostaria de ver e não vê na nossa vida. A gente vê em Jesus, por exemplo, como costumeiramente lhe era atribuído rótulos. Naquele encontro, por exemplo, que tem com Natanael, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 45 e 46. Filipe diz assim: olha, nós achamos o Messias, achamos o Cristo, ele é nazareno e tal. Mas a resposta de Natanael era muito interessante. Natanael diz assim: mas de Nazaré, será que pode vir alguma coisa que presta dali? Ou seja, Jesus ali já foi rotulado como um nazareno e que pertencia a uma comunidade que não vinham pessoas de bem daquele lugar. Então, já lhe foi proposto um rótulo. Então, a sociedade, ela age assim o tempo todo, porque ela não conhece nossas motivações íntimas. Depois que
que Natanael conhece Jesus, ele muda de opinião, mas o primeiro juízo dele é negativo. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente assume um rótulo que é negativo, a gente acaba reforçando um comportamento nocivo na nossa vida. Outro personagem interessante para essa questão é o Gideão. A história dele está lá no livro Juízes, e no capítulo 6, verso 15, quando o anjo o desafia, o anjo do Senhor o desafia a estar servindo a Deus, a estar libertando os israelitas, e aí ele diz assim, olha, mas eu não posso, porque eu sou o menor da minha família, a minha família é a mais pobre. Observe que Gideão, ele assumiu para si esse rótulo, ou seja, ele se colocou como uma pessoa alienada, uma pessoa covarde até, porque ele não queria participar de um projeto. Deus havia falado com ele assim, você é um homem valente, e eu vou livrar Israel através de você. Ele falou, não, eu não posso. Senhor meu, eu sou um homem pobre, eu sou um homem pequeno, a minha família é a menor, eu sou um ser insignificante. Ou seja, ele não estava aberto para o projeto de Deus para a vida dele, porque ele assumiu esse rótulo, e um rótulo negativo. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, porque a opinião pessimista das pessoas não deve ser a palavra final sobre a sua visão de mundo. E quando a gente guia a nossa vida, quando a gente se torna refém da opinião das pessoas, e nesse caso aqui, nós estamos falando da opinião negativa, quando as pessoas pensam que você é a pior pessoa do mundo, você é o vilão, você é o errado, você é o fracassado, a gente acaba abrindo mão da nossa visão de mundo, das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente quer. Um dos exemplos também marcantes dessa questão da influência da opinião das pessoas sobre nossa vida é o texto de Números, capítulo 13, o verso 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Observe que um relatório desse, pessimista, pode muitas vezes mudar sua visão de mundo. Ainda bem que Caleb e Josué, que também foram pessoas que foram nessa missão e trouxeram um relatório positivo, eles não aceitaram esse relatório. Eles não ficaram com essa opinião pessimista, que a gente vê no mesmo Números, livro de Números, capítulo 14, verso 6, que diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Observe que eles dois, eles não aceitaram, eles não assumiram o relatório pessimista dos outros 10 espias. Eles não permitiram que a opinião pessimista das pessoas fosse a palavra final sobre a visão de mundo que eles tinham. Então, é exatamente essa a questão que nós estamos tratando aqui. Você não deve ser refém, você não deve basear sua vida naquilo que dizem a seu respeito. Primeiramente, por esse motivo que eu estou dizendo, porque as pessoas podem achar que você é a pior pessoa do mundo, você é o vilão da história, você é o fracassado, você é o que não vai dar certo. Então, não permita que a opinião pessimista das pessoas determine a sua visão de mundo. O segundo motivo, e que é diametralmente oposta a essa primeira questão, mas é também um motivo, é porque as pessoas podem achar que somos as melhores pessoas do mundo. Olha que interessante. O primeiro grupo diz que você é a pior pessoa do mundo. Mas no segundo momento, a sociedade vai dizer que você é a melhor pessoa do mundo. A sociedade ela vai dividir o mundo entre bons e maus, entre heróis e vilões. Mas a nossa vida não pode ser reduzida a isso. Nós somos mais complexos, nós somos instáveis, nós somos mais dinâmicos do que a sociedade pensa. No livro de Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 9,
Olha que interessante esse texto. Esse texto mostra exatamente aquilo que somos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Eu vou só fechar uma janela aqui, que tem uma galinha que resolveu chegar aqui e está fazendo o maior barulho. Prontinho, de volta. Então, a sociedade, ela tem essa mentalidade, ela divide entre bons e maus, heróis e vilões. Mas a nossa vida não pode ser reduzida a isso. Nós somos mais complexos, nós somos mais dinâmicos. Então, quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem, está dizendo exatamente isso. É quando a pessoa, ela estabelece um juízo baseado numa circunstância provisória da vida. Aí você olha para alguém e diz assim, ó, mas fulano é muito bom. Ah, ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas essa pessoa, ela é mais complexa. Ela não é apenas um momento. Ela é uma história, ela é uma vida inteira. Então, corre o risco de você aceitar um conceito, uma definição a seu respeito, que é provisória, né? E o próprio livro de Jeremias, nesse capítulo 17, no verso 9, diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, nós não podemos nos fiar em nosso coração. Nós não podemos assumir para a nossa vida um comportamento que muitas vezes é um comportamento provisório, uma fase da nossa vida. E o que acontece é que, diante de situações que são extraordinárias em nossa vida, as pessoas tendem a superestimar as nossas ações. De repente, a pessoa fez algo importante, algo interessante, mas isso é superestimado, né? E o perigo é quando a gente gosta disso. Paulo, por exemplo, no segundo momento, quando eles veem que Paulo não morre, no texto de Atos 28, eles dizem assim, mas esse homem é um Deus, esse homem é um herói, esse homem é um poderoso. Isso não era uma verdade. E Paulo não assumiu isso para ele. E é esse o perigo que a gente corre. A pessoa diz, não, mas você é o máximo, você é maravilhoso demais, você é extraordinário, você é a melhor pessoa do mundo. E isso não é a verdade. E é o perigo de você gostar disso e você se tornar refém disso. Por quê? Porque as pessoas, elas projetam heróis que elas não conseguem ser sobre pessoas que elas julgam especiais, né? Os heróis, os mitos, deuses, os ídolos, são exatamente essas pessoas que são criadas, são forjadas pela sociedade, né? Projetam heróis que elas próprias não conseguem ser, né? E aí escolhem pessoas que elas acreditam serem especiais e dizem, você é o meu Deus, você é o meu ídolo, você é o meu mito, você é meu herói. E eu fico imaginando a narrativa de Atos capítulo 12. Olha como é interessante essa narrativa de Atos capítulo 12, porque ela ilustra muito o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Observe que Herodes, ele assumiu para si aquilo que a multidão dizia. A multidão diz, olha, ele é um Deus, olha como é que ele fala, ele é muito poderoso, e ele assumiu para si uma coisa que ele não podia ser, e isso trouxe destruição para a vida dele. Ele roubou para si uma posição que ele não lhe pertencia. E é esse cuidado que a gente precisa ter. Você não pode ser refém da opinião das pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma opinião extremamente otimista, grandiosa sobre sua vida, mas você não é essa pessoa. E nem precisa tentar ser. Não devemos assumir a posição de heróis, de pessoas especiais, pessoas superiores às demais, porque isso é uma mentira. Isso compromete o nosso projeto de vida. Eu vou dar um exemplo. Jesus, por exemplo. Jesus, ele é Deus, só que quando ele esteve no seu ministério, embora sendo Deus, ele não viveu como Deus. Ele não assumiu para si as prerrogativas, ele não perdeu a divindade, ele era Deus o tempo todo, mas ele não usufruiu dos privilégios, né? E também ele era rei, mas ele não viveu como rei, ele viveu como servo. E em certa ocasião, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 14 e 15, a Bíblia diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus não aceitou.
que ele não aceitou? Porque não era momento de ser rei. Não era momento de viver como rei. Era o momento dele assumir a condição de servo na sua encarnação, de ir à cruz. Não era momento de grandes coisas, de honrarias. Era momento de ser servo. Então, aquele não era o projeto de vida dele naquele momento. E é isso que a gente tem que ter o cuidado. Não deixar que a opinião das pessoas determine o nosso projeto de vida. Não estou dizendo que a gente não deva ouvir as pessoas, sim, a gente ouve, a gente considera o que elas falam, seja opiniões positivas ou negativas, mas isso não é a base para a minha vida. Isso é apenas mais um elemento que eu trago para a minha reflexão, mas a definição daquilo que eu sou, daquilo que eu devo fazer, do meu projeto de vida, não pode ser baseado nessas coisas. Tá bom, meu amado? Essa é uma reflexão para você e eu, nós pensamos realmente. Será que nós não somos reféns dos rótulos? Tá? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?